Controle de Santa Maria, Mayday, Mayday, Mayday. Um dos nossos motores parou e podemos ficar sem combustível a qualquer momento. Voando a cerca de 10.300 km sobre o Oceano Atlântico, um dos motores destes Airbus A300 já se desligou devido à falta de combustível. Lá fora está escuro como breu, e lá embaixo se estende nada além de um oceano sombrio por milhares de quilômetros. E antes que se possa fazer qualquer coisa, o segundo motor também para. Um silêncio assustador toma conta da cabine. Há poucos instantes o avião rugia pelos céus com milhares de cavalos de potência. E agora, de repente, se transformou em um planador de 200 toneladas, completamente silencioso. O mais preocupante é que o voo ainda está a cerca de 1.500 quilômetros do seu destino, Lisboa. Portanto, chegar lá está fora de questão. Os pilotos precisam encontrar rapidamente um local para pousar, caso contrário, o avião com 306 pessoas a bordo vai cair no oceano. Então, o que vai acontecer com esse avião agora? As pessoas a bordo vão sobreviver? Nesse contexto surge uma questão importante. Como é que uma aeronave moderna tão grande que estava abastecida com combustível mais do que suficiente ficou repentinamente sem combustível no meio do voo? Esta é a história arrepiante do voo 236 da Air Transat. Na noite de 24 de agosto de 2001, no aeroporto Pearson, de Toronto, no Canadá, um voo de longa distância está pronto para partir. O número do voo é Air Transat 236 e seu destino é Lisboa, capital de Portugal. Este voo de aproximadamente 7 horas está programado para cruzar o Oceano Atlântico e chegar à Europa durante a noite. O embarque no portão está quase concluído e os passageiros estão gradualmente ocupando seus assentos. A aeronave é um Airbus A330-243 com seus potentes motores Rolls-Royce e sua grande autonomia. O A330 era considerado uma das aeronaves mais confiáveis da época. Havia um total de 306 pessoas a bordo. Na cabine estão os dois pilotos, o primeiro e o capitão Robert Pitcher, um piloto experiente de 48 anos com cerca de 16.800 horas de voo. Ao seu lado está o primeiro oficial Dirk de Jaeger, de 28 anos, com cerca de 4.800 horas de voo. Para ambos os pilotos, trata-se apenas de um voo de rotina. Para esta viagem, a aeronave está abastecida com cerca de 46,9 toneladas de combustível de aviação. De acordo com as normas da aviação, isso representa cerca de 5,5 toneladas a mais do que o combustível exigido por lei para essa rota. Isso significa que, mesmo que o tempo piore ou a aeronave precise desviar para outro aeroporto, ela ainda conta com uma margem de segurança adicional. Com todos os preparativos concluídos, a aeronave decola da pista às 00h52. Logo em seguida, estabiliza a uma altitude de cerca de 10.300 metros sobre o Oceano Atlântico. As luzes da cabine estão apagadas, os passageiros tentam dormir e o avião está no piloto automático. Está tudo correndo normalmente. Mas por trás desse voo aparentemente calmo e rotineiro, esconde-se um problema que havia começado vários dias antes. E esse pequeno problema está prestes a drenar completamente o combustível da aeronave para o meio do Oceano Atlântico. Cerca de uma semana antes deste voo, quando o mesmo Airbus A330 estava passando por uma inspeção de manutenção de rotina, os técnicos notaram algo incomum no filtro de óleo do motor direito. Quando abriram o filtro, encontraram pequenas partículas de metal no interior. Na aviação, isso é considerado um sinal de alerta, pois indica que alguma peça dentro do motor está se desgastando ou começando a apresentar falhas. Os técnicos limparam o motor e colocaram a aeronave de volta em serviço. Mas depois, 2 dias depois, em 17 de agosto, o mesmo problema voltou a surgir durante a inspeção. Mais uma vez foram encontradas partículas de metal no filtro de óleo e agora já não era possível ignorar a situação. A equipe de manutenção da Air Transat decidiu que, em vez de correr riscos, seria melhor substituir o motor inteiro.
A empresa não possuía um motor sobressalente desse modelo disponível naquele momento. Assim, para encontrar uma solução rápida, decidiram usar um motor emprestado da Rolls-Royce, que já se encontrava nas instalações de manutenção da companhia aérea. Durante o fim de semana, os mecânicos retiraram o motor antigo da aeronave e começaram a instalar o novo. O trabalho estava quase concluído quando, de repente, surgiu um novo problema durante a instalação. Quando os técnicos tentaram instalar a bomba hidráulica no motor, perceberam que o espaço entre o tubo hidráulico e o tubo de combustível que passava próximo a ele era muito pequeno. Os dois tubos estavam extremamente próximos um do outro. A Rolls-Royce já tinha fornecido uma orientação sobre esse problema. Ela indicava claramente que, caso essa bomba hidráulica fosse instalada, tanto a linha de combustível quanto a linha hidráulica deveriam ser substituídas. Mas, nesse momento, os técnicos não tinham acesso a essa diretriz. Então, consultaram a equipe de engenharia de manutenção, que lhes recomendaram que eles reutilizassem o tubo de combustível do motor antigo e o ajustassem ligeiramente para criar um pouco de espaço em relação ao tubo hidráulico. Em seguida, os técnicos utilizaram uma ferramenta para dobrar levemente o tubo de combustível e eles acreditavam que esse espaço era suficiente e que os tubos não entrariam em contato durante o voo. Com isso, a instalação foi concluída e, após um teste bem-sucedido, a aeronave voltou a entrar em serviço. Todos pensavam que o problema tinha sido resolvido, mas, na verdade, o espaço criado entre os dois tubos era inútil. Porque assim que o sistema hidráulico entrava em pressão durante o voo, a tubulação hidráulica se expandia ligeiramente e entrava em contato direto com a tubulação de combustível. E esse pequeno erro técnico estava prestes a causar um grande vazamento de combustível. Sem ter a menor ideia desse erro de manutenção, o voo 236 já está no ar há várias horas. Na cabine, o piloto automático conduz a aeronave com suavidade. Lá fora, apenas uma escuridão profunda e abaixo se estende um oceano infinito por milhares de quilômetros. Mas no interior da asa direita da aeronave, a tubulação de combustível e a tubulação hidráulica estão se esfregando uma contra a outra a cada vibração, algo de que os pilotos na cabine não têm a menor noção. Nas primeiras horas, o tubo resiste a este atrito. Mas após 4 horas de voo ininterrupto, por volta das 4 horas e 38 minutos, chega o momento em que se forma um pequeno furo no tubo de combustível. E com isso, o combustível de aviação começa a vazar da aeronave. E não se trata de um vazamento pequeno. O combustível está vazando a uma taxa de cerca de 15 toneladas por hora. Para entender isso, considere uma comparação simples. Em uma altitude de cruzeiro, um motor de um Airbus A330 consome normalmente cerca de 2,5 a 3 toneladas de combustível por hora. Isso significa que agora a aeronave está perdendo combustível a uma taxa quase 5 vezes maior do que normalmente consome durante o voo. Mas o mais perigoso é que o motor continua funcionando normalmente. Isso ocorre porque a pressão do combustível dos tanques para o motor continua sendo mantida. Enquanto houver combustível no sistema, o motor não vai detectar nenhum problema. Assim, os pilotos na cabine não sentem nenhuma vibração, perda de potência ou ruídos incomuns do motor. São agora 5 horas e 3 minutos da manhã, e na cabine de comando, o comandante Robert Pischer e o primeiro oficial Jerk de Jagger estão realizando a verificação de rotina dos instrumentos. Mas, de repente, começam a notar algumas leituras incomuns nos medidores do motor número 2. A pressão do óleo está normalmente alta, a temperatura do óleo está diminuindo e o nível de óleo está baixando gradualmente. Essa combinação não faz nenhum sentido. Normalmente, se a quantidade de óleo diminui, a temperatura deveria aumentar, mas neste caso, está acontecendo o contrário. Na verdade, existe um sistema dentro do motor chamado trocador de calor de óleo de combustível, que utiliza combustível para resfriar o óleo do motor. No entanto, devido ao vazamento de combustível nessa aeronave, o fluxo de combustível foi alterado e o óleo não está sendo resfriado adequadamente. É por isso que essas leituras estranhas estão aparecendo nos instrumentos da cabine. O comandante Pischer observa atentamente os indicadores por alguns segundos, depois olha para o primeiro oficial e diz: "Essas leituras não parecem estar certas." Os dois pilotos começaram rapidamente a verificar os parâmetros do motor. Mas o impulso do motor está totalmente normal, não há vibração e a aeronave está voando com perfeita estabilidade.
Visto de fora, nada indica que haja algum problema grave no motor. É nesse momento que a confusão começa. O comandante acha que talvez haja uma falha no sensor de óleo ou algum outro instrumento, pois ainda assim, por precaução, a tripulação entra em contato com o Centro de Controles de Manutenção da companhia aérea. Pelo rádio, a situação é explicada aos engenheiros de manutenção que se encontram em Monte Real. O primeiro oficial diz: o motor 2 está apresentando alta pressão de óleo e a temperatura está baixa, mas fora isso o motor está funcionando normalmente. A equipe de manutenção também fica perplexa ao ouvir esses dados e não consegue encontrar imediatamente uma explicação clara. Eles aconselham os pilotos a continuarem monitorando os parâmetros do motor e atualizá-los caso a situação piore. Na cabine, os dois pilotos ficam observando os instrumentos por um tempo. A aeronave continua voando em cruzeiro sem problemas. São cerca de 5 horas e 36 minutos, e é aqui que a situação começa a mudar. Os pilotos ainda estavam preocupados com os valores anormais do óleo registrados. De repente, um novo aviso apareceu na cabine. Aparece uma mensagem de visor ECAN, desequilíbrio de combustível. Isso significa que a quantidade de combustível nas duas asas da aeronave não estão mais por igual. O sistema indica que há mais combustível nos tanques da asa esquerda e menos na asa direita. Para o comandante e o primeiro oficial, essa situação é um pouco incomum, mas não o suficiente para causar pânico. O manual da Airbus previa um procedimento padrão para esse problema e os pilotos decidiram segui-lo. Eles abrem a válvula de alimentação cruzada na cabine. Essa válvula conecta os sistemas de combustível das duas asas. O plano era que o combustível da asa esquerda fosse direcionado para o motor direito e gradualmente os níveis de combustível em ambas as asas se equilibrassem. À primeira vista, essa decisão parecia totalmente lógica. Mas os pilotos não tinham ideia de que a tubulação de combustível próxima ao motor direito da aeronave já estava danificada. Assim que a válvula de alimentação cruzada é aberta, cria-se um novo caminho. Agora, não só o combustível da asa direita está vazando, como também o combustível da asa esquerda está sendo transferido para o lado direito através do sistema de alimentação cruzada e vazando pela mesma tubulação danificada. Ou seja, devido a essa decisão, a aeronave está agora perdendo combustível pelas duas asas. Na cabine, os pilotos estão observando os medidores de combustível, mas ainda não compreendem totalmente a situação. No entanto, agora está claro que tem algo muito errado. A aeronave ainda se encontra a cerca de 1.800 km do seu destino original, Lisboa, enquanto o nível de combustível caiu rapidamente para cerca de 7 toneladas. Chegar a Lisboa com esse combustível agora é impossível, e eles terão que pousar em algum lugar próximo logo. Mas o voo ainda está sobre o Oceano Atlântico e Portugal ainda fica a centenas de quilômetros de distância. Então os pilotos se lembraram que ainda resta uma esperança. Ilha dos Açores. Essas pequenas ilhas no meio do Oceano Atlântico são utilizadas para desvios de emergência e a base aérea de Lajes, localizada ali, é o aeroporto mais próximo para esses casos neste momento. Uma decisão é tomada imediatamente na cabine de comando. A aeronave é desviada de Lisboa e é encaminhada para o sul, em direção aos Açores. Em questão de segundos, uma mensagem é enviada pelo rádio. Controle de Santa Maria, Air Transit 236, estamos com uma emergência de combustível. Solicitamos desvio imediato para Lajes. O controle de tráfego aéreo concede autorização imediata à aeronave. Mas a confusão na cabine ainda não acabou. 133, os pilotos ainda não conseguem entender para onde está indo o combustível. Chamam a tripulação de cabine para a cabine de comando e pedem que verifiquem as asas. O plano é que a tripulação de cabine olhe pelas janelas dos passageiros para confirmar se há algum vazamento de combustível. Mas lá fora já é noite profunda. Os comissários de bordo tentam olhar pela janela com lanternas, mas na escuridão não conseguem ver nenhum jato de combustível nem rastro de vapor. Eles voltam à cabine e informam: não vimos nenhum vazamento. Ao ouvir isso, aumenta ainda mais a confusão na cabine. Se não há vazamento, para onde o combustível está desaparecendo tão rapidamente? Os pilotos acham que talvez haja uma falha nos computadores da aeronave ou nos medidores de combustível. Compreendendo a gravidade da situação, a tripulação começa a preparar os passageiros para uma aterrissagem de emergência. Agora há apenas um objetivo na cabine: de alguma forma levar a aeronave até os Açores. São cerca de 6 horas e 13 minutos. O voo segue em direção aos Açores, mas os indicadores de combustível na cabine estão quase no limite do vazio.
Os dois pilotos sabem que cada minuto é extremamente valioso neste momento. Mas restam apenas cerca de 600 quilos de combustível no sistema de combustível da aeronave. Essa quantidade é suficiente apenas para alguns minutos de voo de uma grande Airbus A330. De repente, um forte sinal sonoro de alerta ressoa na cabine, e devido ao esgotamento do combustível, o motor direito para completamente. A aeronave fica ligeiramente desequilibrada, já que a propulsão agora vem de apenas um lado. O comandante desativa imediatamente o piloto automático e assume o controle manual da aeronave. Agora o voo 236 está voando com apenas um motor. O primeiro oficial pega o rádio e informa ao controle de tráfego aéreo: Mayday, 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 Air Transat 236, perdemos o motor, a situação é crítica de combustível, desviando para Lajes. Enquanto isso, os comissários de bordo começam a preparar os passageiros para a posição de segurança e a aterrissagem de emergência. Na cabine, os pilotos sabem que os tanques da aeronave estão quase vazios. O motor esquerdo ainda está funcionando, mas apenas com pouco combustível que resta. E antes que pudesse encontrar qualquer solução, apenas 13 minutos após a parada do primeiro motor, exatamente às 6 horas e 26 minutos, o segundo motor da aeronave também dá uma sacudida e para. Isso significa que os dois motores da Airbus A330 falharam. Um estranho silêncio e uma escuridão repentina tomam conta da cabine. Há apenas alguns segundos a aeronave voava pelo céu com a potência de milhares de cavalos e agora perdeu completamente toda a sua potência. Agora essa enorme aeronave de 200 toneladas depende de apenas uma coisa: gravidade. Antes de continuarmos, um pequeno pedido. Se você está achando essa história interessante, curta o vídeo e se inscreva no canal para que possamos continuar trazendo mais histórias reais e surpreendentes como essa. O voo 236 se transformou em um gigantesco planador, descendo sobre o Oceano Atlântico a partir de uma altitude de cerca de 10.300 metros. Normalmente, a essa altitude, sobreviver sem motores é considerado quase impossível para qualquer aeronave. Mas o Airbus A330 contava com um sistema de emergência integrado ao seu projeto que ajudou a manter a situação de certa forma sob controle. Assim que os dois motores pararam, uma pequena hélice se abriu automaticamente na parte inferior da aeronave. Isso é chamado de turbina de ar dinâmico, ou HAT. Essa turbina gira com um fluxo de ar e gera uma pequena quantidade de energia elétrica e hidráulica, permitindo que os pilotos mantenham o controle básico da aeronave. Nesse momento, a experiência pessoal do comandante Peixe entra em cena. No início da sua carreira na aviação, ele havia aprendido a pilotar planadores, e agora esse treinamento está sendo útil. Ele sabe como planar com uma aeronave sem motores. Ele estabiliza imediatamente a aeronave na melhor velocidade de planeio, e os cálculos começam na cabine. A aeronave está a cerca de 10.300 metros, e a base aérea de Lajes fica a cerca de 120 km de distância. Se o plano de voo for mantido corretamente, a aeronave poderá chegar até lá, mas a margem é extremamente pequena. O controle de tráfego aéreo também está monitorando a aeronave pelo radar. As luzes da pista estão na intensidade máxima para que os pilotos possam identificar a pista à distância. Após cerca de 15 minutos de voo planando, as luzes tênues das Ilhas dos Açores começam a surgir no horizonte. Este é o primeiro momento em que surge um pequeno raio de esperança na cabine. Mas então surge um novo problema. Ao se aproximar da pista, a aeronave está voando muito alto. O comandante Peixe tomou imediatamente uma decisão arriscada. Ele faz a aeronave dar uma volta de 360 graus, e ela completa um círculo inteiro antes de voltar em direção ao aeroporto. Essa manobra é realizada para reduzir a altitude e a velocidade. Em seguida, ele também executa algumas curvas em S para colocar gradualmente a aeronave na trajetória adequada para a aterrissagem. A aeronave está agora na aproximação final. Mas esta não é uma aterrissagem normal. A aeronave está se aproximando da pista a cerca de 200 nós, o que é muito acima da velocidade normal de pouso. Além disso, os motores não estão funcionando, não há impulso reverso e a capacidade de frenagem é limitada. Assim que cruzam o limiar da pista, o comandante Peixe faz a aeronave descer para a aterrissagem. Mas devido à alta velocidade e ao controle limitado, a aterrissagem é extremamente difícil. O impacto é tão forte que todos os 8 pneus do trem de pouso principal estouraram imediatamente. A aeronave começa a deslizar pela pista, lançando faíscas. As juntas metálicas das rodas raspam contra a pista à medida que ela avança.
Ao ver isso, parece que a aeronave pode perder o controle. Mas finalmente, após deslizar por cerca de 2.300 metros, às 6 horas e 45 minutos, a aeronave para lentamente. Assim que o avião para, um silêncio assustador toma conta da cabine por alguns segundos. Apenas alguns minutos atrás, o voo 236 estava prestes a cair no Oceano Atlântico, sem motores, e agora está parado no solo. Mas o perigo ainda não passou completamente. Durante a corrida na pista, começaram a surgir chamas perto do trem de pouso devido ao atrito. E os caminhões de bombeiros do aeroporto já estavam em alerta, correm em direção à aeronave assim que ela parou para extinguir o incêndio. Na cabine de comando, o comandante Robert toma imediatamente a decisão: evacuar, evacuar! A tripulação de cabine aciona as rampas de emergência e começa a evacuar os passageiros rapidamente. A evacuação é concluída em cerca de 90 segundos. Todas as 306 pessoas a bordo saíram em segurança da aeronave. Algumas pessoas ficaram feridas, cerca de 16 com ferimentos leves e 2 passageiros com ferimentos graves. Mas o mais importante é que não houve nenhuma perda de vida neste incidente. Em poucas horas, esse acontecimento vira manchete em todo o mundo. Na história da aviação, esse é o maior voo planado já realizado por um avião comercial, tendo permanecido no ar por 19 minutos sem os motores. As autoridades aeronáuticas portuguesas, os investigadores canadenses e os engenheiros da Airbus iniciam então uma investigação detalhada sobre o incidente. A investigação revela 3 causas principais. Primeiro, um erro de manutenção. Durante a instalação do motor de reposição, a tubulação de combustível e a tubulação hidráulica não foram montadas corretamente, o que causou o desgaste e o vazamento da tubulação de combustível. Em segundo lugar, os pilotos não tinham recebido treinamento adequado para lidar com situações de vazamento de combustível durante o voo. Consequentemente, demoraram algum tempo para interpretar corretamente os sinais incomuns na cabine. E em terceiro lugar, os fatores humanos, que os investigadores chamam de viés cognitivo. Inicialmente, os pilotos pensaram que o problema fosse um erro nos instrumentos. Por isso, não se concentraram na verdadeira causa e continuaram tomando decisões com base nessa suposição. No entanto, o relatório da investigação também deixa uma coisa bem clara. Se os pilotos na cabine tivessem entrado em pânico naquela noite ou não tivessem conseguido controlar a descida de forma adequada, este incidente poderia ter se transformado num grave desastre aéreo. O avião foi posteriormente reparado e voltou a entrar em serviço. Mas na história da aviação, essa aeronave é lembrada por um novo nome: The Azores Glider, o planador dos Açores. Além disso, se você quiser saber como um avião de passageiros colidiu com equipamento de construção ainda antes da decolagem na pista, pode clicar no botão e assistir este vídeo também.